Hoje vamos começar o quarto episódio da série A História do Brasil. Anteriormente, a História do Brasil, episódio 3, o primeiro reinado e as regências. Foi o primeiro governante do Brasil independente. No dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicou ao cargo. Em 1840, foi proclamada a maioridade antecipada de Dom Pedro II, que tinha apenas 14 anos na época. No episódio de hoje, o segundo reinado. Em 1845, a Lei Bill Aberdeen foi declarada na Inglaterra. Ela permitia a captura de navios negreiros brasileiros pela Marinha Real Britânica, o que em 1850 deu origem à Lei Eusébio de Queiroz, que iniciou a luta do governo contra a importação de escravos vindos da África. A partir da metade do século XIX, o Brasil entrou em um período de instabilidade econômica e passou por um momento de desenvolvimento de infraestruturas como linhas de trem, navios a vapor e telégrafos. No ano de 1862, uma crise diplomática se instaurou entre o Brasil e o Império Britânico. Após uma série de incidentes, como o naufrágio do navio inglês Prince of Wales, na costa do Rio Grande do Sul, que foi saqueado por brasileiros, e a prisão de 3 marinheiros baderneiros no porto do Rio de Janeiro, o cônsul britânico William Christie enviou um ultimato ao Império do Brasil, ameaçando invasão. O Brasil se recusou a pagar a indenização de 3.200 libras esterlinas. O Império Britânico enviou então um esquadrão de navios de guerra que bloquearam a entrada da Baía de Guanabara. O povo brasileiro enfurecido se manifestou contra os britânicos. Visando acabar com a crise, Dom Pedro II concordou em pagar a quantia. O rei belga Leopoldo I foi o mediador e apoiou o Brasil, e determinou que os britânicos se desculpassem. A Guerra do Paraguai foi o maior conflito armado da América do Sul. As origens do conflito estão ligadas a disputas territoriais do Paraguai com seus vizinhos e à vontade paraguaia de aumentar sua influência na região, junto com o desejo de conquistar o tão desejado acesso ao mar. Uma guerra ocorreu no Uruguai, entre os partidos blancos e colorados. O Brasil enviou uma invasão a favor dos colorados, que era inimigo dos blancos, que eram aliados dos paraguaios. Ao realizar essa invasão, o Brasil ignorou o ultimato paraguaio que proibia a intervenção brasileira no Uruguai. O Paraguai lançou então uma invasão na província do Mato Grosso, com o objetivo de distrair o Brasil. Como esperado, o Brasil enviou todas suas tropas para o Mato Grosso, porém os paraguaios já haviam se retirado e estavam marchando rumo ao Rio Grande do Sul, o seu verdadeiro objetivo. Para chegar ao Rio Grande do Sul, eles decidem passar pela Argentina. O país nega a passagem dos militares, resultando em uma declaração de guerra e invasão paraguaia também na Argentina. Com isso, o Brasil, o Uruguai e a Argentina se unem contra o Paraguai. O Paraguai começou a guerra com várias vitórias, como em Curupaiti. Porém, após a entrada de Duque de Caxias no comando das Forças Armadas Aliadas, o jogo começou a mudar. Com o apoio de novas tecnologias como balões, os aliados começaram a reconquistar seus territórios e invadir o Paraguai. A guerra se prolongou muito e em 1868 Assunção foi conquistada. Porém, o ditador paraguaio Solano Lopes havia fugido da cidade. Duque de Caxias pediu demissão após perceber que a guerra se tornaria um verdadeiro massacre, já que o Paraguai estava sem forças militares. Com isso, Conde Dan se tornou o comandante das forças militares brasileiras. Nos últimos anos de guerra, até mesmo crianças foram lutar, já que 90% dos homens paraguaios haviam morrido. Finalmente, em 1870 a guerra acabou após Solano ser morto. Cerca de 90% da população paraguaia foi morta e de 300 a 450 mil pessoas morreram. Mesmo com dívidas causadas pela guerra, o Brasil conseguiu reverter a situação econômica preocupante e seguiu se industrializando e construindo infraestruturas. Neste período, a imigração explodiu e milhares de imigrantes chegavam para trabalhar nas fazendas da nova riqueza do país, o café, produzido no Vale do Paraíba. Ao longo das décadas de 1870 e 1880, uma série de leis abolicionistas, como a Lei do Ventre Livre, foram aprovadas com pressão internacional para acabar aos poucos com a escravidão e não gerar uma guerra civil como nos Estados Unidos. No dia 13 de maio de 1888, a Lei Áurea acabou de vez com a escravidão. Ela foi assinada pela princesa Isabel. Com isso, uma multidão foi libertada, porém não receberam nenhum apoio ou auxílio do governo, sendo deixados abandonados na sociedade brasileira. A lei foi mais um golpe para a elite latifundiária, que passou a apoiar o fim da monarquia, junto de grupos militares que se sentiram abandonados após a Guerra do Paraguai e a Igreja Católica, que estava cansada das intervenções de Dom Pedro II nas leis papais. Toda essa insatisfação por parte das elites resultou num golpe de Estado sem apoio popular, em 15 de novembro de 1889, liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca.
a família real recebeu ordens de partir do país e seguiram rumo à Europa. Enquanto isso, Deodoro assumiu o cargo de primeiro presidente do Brasil, comandando um governo ditatorial. Espero que tenha gostado. Se gostou, dê like, compartilhe e se inscreva. Assista os outros episódios dessa série e até a próxima.